Tinha tudo pra ser bom, até que foi medroso. Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ, etc. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Capitão América Admirável Mundo Novo, o novo filme da Marvel. Só avisando rapidamente, esse é um review com duas partes. A primeira sem spoilers e a segunda com spoilers pra você que já assistiu o filme pra gente discutir um pouco mais. Então vamos lá, breve sinopse do filme. Sam Wilson agora é o Capitão América depois dos acontecimentos da série Falcão e o Soldado Invernal. E o General Ross, que a gente conhece do filme do Hulk, não é mais General Ross, agora ele é o Presidente Ross. Ele foi eleito o presidente dos Estados Unidos. Com ele sendo presidente e uma descoberta de um novo metal precioso em um lugar onde existe uma disputa geopolítica, por assim dizer, entre Japão, Índia, França e os Estados Unidos, é nisso que se apoia a trama de Capitão América Admirável Mundo Novo. É o Sam Wilson agora trabalhando para o governo dos Estados Unidos, tentando entender o seu papel ali, uma vez que o governo dos Estados Unidos tinha proibido a atuação dos Vingadores, né, no Tratado de Sokovia, que a gente já viu em filmes anteriores da Marvel. Então ele tem esse dilema de trabalhar ou não para os Estados Unidos, o que no começo do filme ele entende ser um ponto primordial assim para ele continuar atuando e para começar atuando como Capitão América, e os desafios que isso pode trazer tanto para a vida dele quanto para esse novo cenário político. Obviamente que tem alguém por trás movendo todo esse cenário político, esses conflitos e tudo o que acontece nessa batalha por esse novo metal precioso, mas a gente vai descobrir só mais lá na frente no filme. Entrando aqui agora um pouco na crítica, obviamente sem spoiler do filme, é óbvio que são dois filmes montados dentro de um próprio filme. A gente sabe que esse filme do Capitão América ele passou por muitas refilmagens, muitos ajustes, até tipo 2 meses, um mês antes do real lançamento. E isso fica evidente assim quando a gente assiste o filme. A primeira parte dele, quando tem a trama geopolítica que eu mencionei anteriormente, que tem essa parte de investigação, o Capitão América junto com o Falcão, o novo Falcão, tentando descobrir quem está por trás de roubar esse metal precioso, essa amostra desse metal precioso e tudo que isso impacta na geopolítica. Essa é a primeira parte, ela é bem feita porque ela segue mais ou menos o tom dos filmes do Capitão América, né? Principalmente o que a gente vê ali no Capitão América 2, né, no Soldado Invernal. É muito bem feita essa primeira parte. E a segunda parte, que é a parte que eles têm que linkar com o passado da Marvel e pensar nesse novo futuro, nesse novo recomeço da Marvel, aí se perde. Principalmente na resolução dos problemas, ela é muito simplória. Ela não real resolve os problemas da forma como o espectador acho que gostaria. A resolução é sempre muito curta, simples e a escalada até chegar ao problema ela tem um tamanho e a resolução que deveria ter o mesmo tamanho dessa escalada ou pelo menos parear isso não é bem feito. É uma resolução que é até um pouco ofensiva assim pela simplicidade dela mesmo. Então não é um bom filme. A segunda parte do filme não é um bom filme. Então, se eu pudesse aqui dar uma nota de uma escala assim, entre 10 sendo Vingadores Ultimato e Capitão América Soldado Invernal, e 0 sendo Homem-Formiga Quantum Mania, Marvels e etc., o Thor, Amor e Trovão, eu colocaria Capitão América Admirável Mundo Novo da metade um pouco para baixo. Então, ela é um filme médio do Marvel Studios. Não é um pior filme e nem é o melhor filme do Marvel Studios, mas ele tá ali da metade para baixo em relação a essa escala aí de filmes da Marvel. E se você tá gostando desse review até aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar, tá certo? Brigadão, e agora vamos para a parte com spoilers. Então, se você não assistiu esse filme, pode vazar. Essa é a sua hora. Deixa o like aqui, se inscreve e depois você volta aqui para assistir o final desse vídeo, tá certo? Agora para a parte com spoilers, bora lá. Vou dividir essa análise em pontos fortes, pontos fracos, assim, o que eu acho de mais legal e o que eu acho de não tão legal. Começando pelo que eu acho de melhor que tem no filme, que é o que eu mencionei anteriormente, essa parte da investigação
o começo ali, a trama com a serpente, o Capitão América, o Sam Wilson entendendo que ele não é o Steve Rogers, né? Isso sendo meio jogado na cara dele, que ele é um humano sem um soro, super soldado, ele até se questiona um pouco sobre isso, dá pra ver que ele sai machucado muitas vezes, o que é um dilema, né? Ele tem que se colocar em situações que são de pessoas super, só que ele só é um herói normal, né? Um humano. Isso e ele sair machucado com costela quebrada, o braço machucado, o ombro meio deslocado, se colocando nessas situações é bem interessante, assim como a dupla que ele tem, né? O Falcão, o novo Falcão, o Joaquim Torres, ele é muito bom. Eu acho que a dinâmica dos dois é bem interessante, assim, o humor do Joaquim Torres em si não me incomoda porque é o humor de, eu acho, de um garoto mesmo, de um cara que tá começando ali, que ainda se deslumbra muito com esse mundo dos super-heróis e não tem a carga que o Sam Wilson já tem de ter vivido tudo que ele viveu nos outros filmes dos Vingadores e nos outros filmes junto com o Capitão América. Outro ponto super positivo é o Harrison Ford, a atuação dele. Eu achei que ele viria meio protocolar, assim, só pra tipo, ai cara, é um job que eu tenho que fazer, preciso de uma grana, vou fazer isso. Eu acho o universo no Marvel interessante, assim, pra pagar minhas contas, pra pagar meus boletos, pra eu ganhar essa graninha aqui. Mas não, ele até teve um nível de entrega bem interessante, um nível de atuação que eu considero bom. Não é o melhor dele, obviamente, isso tem umas limitações. É, muito por conta dessas refilmagens, desse calendário apertado que talvez ele teve, mas não foi, ao mesmo tempo, não foi aquela entrega protocolar. Acho que ele entregou um pouco mais até do que se esperava. E agora vamos falar dos pontos fracos. Eu acho que o principal de todos é essa dissonância, né? Entre o que é a primeira parte e o que é a segunda parte. A segunda parte, ela se apoia muito no filme, principalmente do Hulk, do que acontece. Isso eu fiquei até um pouco surpreso. Tem o Hulk vermelho, beleza, isso a gente vê nos trailers, e isso é o que estraga também um pouco da experiência. Eu acho que se o marketing não tivesse utilizado a figura do Hulk vermelho para vender o filme, aquele mistério dele, do Harrison Ford, do General Ross, Presidente Ross, ficando nervoso e aquela tensão que foi se criando, ela é perdida porque a gente sabe que no fim das contas ele vai virar o Hulk vermelho. Se não tivesse sido explorado isso, seria muito mais interessante até pro próprio filme de ter essa surpresa, principalmente na segunda parte. Mas ela se perde muito nessas tramas de explicar o passado, trazer personagens que eram lá do Hulk de 2008, do início ali dos anos 2010, antes de Homem de Ferro, de um outro universo, que era o universo da Fox, para tentar fazer esse link com o principal vilão, né, que é o Samuel Stearns, que é o líder, para mostrar que ele está manipulando toda essa situação geopolítica e depois linkar no filme Eternos para falar que esse metal, o adamantium, né, ele foi descoberto dentro da cabeça do Celestial lá de Eternos. Então esses links com o universo Marvel que para mim estragam essa segunda parte do filme. Eu acho que se o tom fosse o mesmo da primeira etapa de investigação, espionagem, muito do que é o filme do Capitão América, acho que seria ótimo. A segunda, quando tem que fazer esse link para o que vai ser a próxima fase, esse eterno recomeço da Marvel, né? Putz, deu errado com Kang, deu errado que infelizmente o líder dos Vingadores seria o Pantera Negra, pelo que a gente sabe. Infelizmente o Chadwick Boseman veio a falecer. O Kang, o ator, teve o problema por conta de polêmicas e problemas de agressão que ele se envolveu. Então toda uma fase foi jogada fora e agora a Marvel tá tentando recomeçar de novo. E esses links da segunda parte do filme do Capitão América é o que deixa um filme extremamente explicativo e arrastado no final. E para mim, o ápice, o pior de tudo, é a resolução dos problemas. A resolução dos problemas é muito simplória, principalmente na luta contra o Hulk vermelho. Cara, assim, eu até entendo de onde veio isso,
porque veio do modo como o Capitão América, Steve Rogers, sempre resolveu as coisas, que é no diálogo e etc. Mas, cara, esse Capitão América, ele não é o Steve Rogers. Ele não é o Steve Rogers. Ele é o Sam Wilson. E ele tem que ter uma resolução diferente. Ele tem que ter uma resolução Sam Wilson das coisas. Apesar de ser o Capitão América, ele é um Capitão América diferente. Ele não é o Steve Rogers. E é isso que me incomoda muito nesse final. De ser uma resolução ali meio papo. Cara, você não é essa pessoa. Esse problema da Marvel de nunca vilanizar ninguém de novo, é problemático. Pra mim é a pior coisa do filme. Disparada. E aqui as considerações finais, né? Os pensamentos finais. Cara, é um filme regular da Marvel, não é um filme ruim, é um filme ok. Tem seus problemas, como a gente já comentou. O grande problema da Marvel é, como eu já comentei também, esse eterno recomeço, né? Pô, tem que sempre linkar pra gente começar essa nova fase. Essa nova fase, desde o Ultimato, ela nunca engrena, por conta dos problemas que eu já falei também. Infelizmente, o falecimento do Chadwick Boseman, os problemas com o ator que iam fazer o Kang, que seria o principal vilão, que faria esse link, né, com as séries da Marvel, que impulsionariam esse começo de segunda fase para olhar para frente realmente no universo Marvel. Mas esse eterno recomeço, ele é cansativo. E eu sinto que o Quarteto Fantástico, que é depois agora de Thunderbolts ainda vai ter essa mesma ligação com o universo Marvel antigo, eu sinto. Mas Quarteto Fantástico, ele vai ser o divisor de águas. Se ele não for um filme bom e realmente não jogar a trama pra frente dessa nova fase pós-Ultimato, sinto que é o fim da Marvel nos cinemas. Ninguém tá mais aguentando a saturação que o universo Marvel nos trouxe. Ele foi ótimo na construção da saga do Thanos, mas agora eles precisam olhar pra frente e andar com essa história de qualquer forma. Se não andar da forma legal, sinto que é a saturação máxima, assim, os fãs já estão saturados, eles não estão querendo mais consumir 20 filmes para ver um final, eles querem que essa história ande e eu sinto que essa é a última oportunidade da Marvel. E aí a minha principal crítica, que é o tema desse vídeo, que o foi bom até que teve medo, muito por conta nesse sentido da dissonância entre a primeira e a segunda etapa. A primeira etapa, que envolve toda a geopolítica e etc. do mundo com a disputa do Adamantium, ela nos leva a questionar muitas coisas, principalmente sobre o Estado americano, que é deixado de lado porque, no fim das contas, ele tem que resolver os problemas do universo Marvel. Se ele tivesse seguido a toada da primeira etapa e desenvolvido mais essa crítica tanto social desse novo Capitão América, o que ele representa para o povo, e a segunda parte, que é da espionagem, os impactos na geopolítica e o papel dos Estados Unidos nesse admirável mundo novo, esse é que é o grande problema do filme e é nisso que ele se apoia em medo e não em coragem de seguir nessa trama. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, é muito importante pra gente. Curte e comenta o que você achou do filme e qual a sua expectativa pro futuro aí cinematográfico da Marvel, tá certo? Forte abraço, muito obrigado.